Foi em 1910, nas margens da Baía do Guajará, que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram na capital paraense para uma missão. Em 18 de junho de 1911, os missionários fundaram a primeira igreja pentecostal, posteriormente denominada de Assembleia de Deus. Ver essa multidão toda e lembrar que quando os nossos missionários chegaram, eram só dois, não tinha ninguém esperando por eles. 100 anos depois, olha essa multidão. São 60 milhões espalhados pelo Brasil todo. E algo que começou tão simples aqui nesse lugar se tornou um fenômeno de bênção para muitas pessoas. A cidade de Belém sabe disso e nós queremos que as futuras gerações saibam disso também. Estejam conosco, sempre celebrando. E muito obrigado, Belém do Pará e o estado do Pará e o Brasil. Mais de 3.000 líderes estão aqui, vindo de todos os lugares só para viver esse tempo. A história que marca o maior movimento pentecostal do mundo foi revivida por milhares de pessoas através da Reconstituição. Uma das marcas das celebrações dos 107 anos da Assembleia de Deus é a encenação da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, aqui na escadinha do Cais do Porto. É de emoção, de expectativa, acho que quem está aqui sente o clima no ar. Há 107 anos se passaram e a gente sente na pele novamente aquilo que aconteceu em 1910. Em 1910, a cidade era menor, não havia gente. Hoje, a gente reencena e revive. E para mim, o mais importante disso é a transferência para futuras gerações. História não se conta, história se vive. A gente, às vezes, lê no livro, a gente assiste um documentário, mas a melhor maneira de transmitir para futuras gerações é fazendo parte, vivendo, reencenando a história. E é isso que a Assembleia de Deus em Belém faz hoje. A propagação do evangelho que se espalhou por toda a nação levou a mensagem de salvação, cura e libertação. Eu sou deficiente visual e Deus tem feito grande obra na minha vida. É uma coisa mesmo magnífica. É poder de Deus na vida da gente, é a convicção de aceitar Jesus e permanecer firme na presença do Senhor. Nós estamos reconstituindo o movimento que trouxe a igreja a Belém. Nós nascemos desse movimento. Dia 19 de novembro de 1910 foi quando eles desceram aqui e é uma gratificação muito grande, é muito grato a mim poder reviver isso. A nossa história começou aqui, então é muito bom reviver, é muito grato a mim, eu estou muito feliz por ter reconstituído, fazendo o papel de um dos missionários. Uma viagem ao tempo. Trajes da época também fizeram parte da encenação, que atraiu caravanas de vários estados do Brasil. Eu já venho desde o início para essa reconstituição e é maravilhoso estar aqui, porque a gente deve imaginar que eles chegaram sozinhos, mas Deus já estava vendo profeticamente essa multidão. E isso aqui não é nada perto do que existe, porque o Brasil e o mundo foi tomado pelo Pentecostes e o poder de Deus. E eu quero deixar uma mensagem para os jovens. Eles tinham 18 anos quando vieram para cá. E o Espírito Santo tomou eles de tal maneira que nada impediu eles de falar de Jesus. Então que você fale de Jesus, que o Espírito Santo desperte no teu coração o chamado para evangelizar, para que muitos sejam salvos. Você faz parte dessa história, Deus conta contigo. Após a encenação, todos caminharam pela Presidente Vargas até a Praça da República, local onde os missionários fizeram sua primeira oração. Hoje nós comemoramos 107 anos da Assembleia de Deus, não só em Belém. Belém é o berço do movimento pentecostal no Brasil, que se espalhou por todo o mundo. E a história ela é tão bonita que hoje nós temos aqui um marco onde eles sentaram, aqui o banco onde eles sentaram, e aqui nós temos uma representação, a história viva da Assembleia de Deus palmilhada na Praça da República, onde mangas que até hoje caem no solo, alimentaram esses dois homens que oraram a Deus pedindo que ampliasse a visão. A Reconstituição tem marcadas celebrações de aniversário e, neste ano, foi declarada pelo governo do estado como patrimônio cultural, histórico e turístico da cidade. A extensa programação também foi marcada por assembleia convencional, conferências e painel com troca de experiências para mobilizar e influenciar a igreja para um Brasil melhor.
acabamos de orar, né, em prol das pessoas que foram colocadas oficialmente em cargos, em funções da nossa CADB. E o que mais encanta é ver no semblante de cada pastor, de cada pastora, o brilho, a alegria de participar da convenção. Cláudio, eu estou muito feliz por estar participando desse momento histórico da nossa convenção nacional. Hoje foi referendado aqui a nova gestão, né, dessa diretoria, e estou feliz por estar participando agora como um dos secretários e dizer que esse momento é um momento único, que vários pastores do Brasil todo, do Rio de Janeiro, estão participando e que será um marco para a nossa nação, tenho certeza disso. E pela primeira vez na história da Assembleia de Deus, ao lado de seus esposos, mulheres participaram de uma assembleia convencional. O evento, que aconteceu no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém do Pará, também abordou o tema sobre o resultado da força da mulher no ministério cristão. Olha, mais da metade da igreja é composta de mulheres. E a grande comissão de Jesus, quando ele fez, havia mulheres presentes. Ele falou, não se distancie de Jerusalém até que do alto sejais revestido. Havia mulheres, elas foram para o cenáculo, elas foram batizadas. E desde então, esse trabalho de anunciar o evangelho começou a ser feito por homens e mulheres. A gente percebe que quando há avivamento, a mulher há aquela abertura. E à medida que existe, porque até ela é necessária, a organização, a institucionalização, então, geralmente, a mulher começa a ser colocada de lado, ela é preterida. E nós vivemos um tempo em que muitas mulheres trabalham, há muitas outras coisas, então as pessoas têm menos tempo voluntário para dar para a igreja. O pouco tempo que elas têm, se ao vir elas forem rejeitadas, preteridas, de alguma forma, né, a pessoa sentir barreira, a tendência dessa pessoa, consciente ou até inconscientemente, é recuar. Então a gente percebe um enorme contingente da igreja, um enorme exército. Existem aqueles, é verdade, que não querem, mas tem muitos que querem, mas não podem. E nós temos uma grande missão, que é levar Cristo a todas as criaturas da terra. Então nós não podemos desperdiçar ninguém do exército. O tempo final chegou. E Joel falou desse tempo. Ele falou, o Espírito Santo de Deus será derramado sobre toda a carne. Homens, mulheres, crianças, jovens, profetizarão, sonharão, terão visões, até sobre os servos e servas. Então a gente vê, se alegra que esse momento chegou. As celebrações reuniu mais de 3.000 lideranças e diversas autoridades judiciárias e governamentais. Esta celebração representa não só para mim, para todos, não só pela grandeza no momento, uma coisa fora de qualquer medida, mas por nós pensarmos que 107 anos a igreja está mais viva do que nunca e pelo menos tão viva como começou. Então nós estamos revivendo, reconstruindo a história. A história bonita de Daniel Berg, de Gunnar Wingre. Eu repito, o mesmo vento que soprou e que trouxe esses dois jovens ao Brasil, está soprando aqui em Belém do Pará, está levando, empurrando este grande reavivamento. Nós vemos uma coisa inédita. As mulheres que sempre atuaram, sempre ajudaram os pastores, sempre trabalharam para Jesus, agora tendo esse tempo de reconhecimento, né? Trabalhando e orando por um Brasil melhor. O evento realizado pela Igreja Mãe, Assembleia de Deus em Belém do Pará, foi marcado por vários momentos históricos. Eu resumo com uma frase que diz assim, um grande espetáculo da fé.
A fé desses dois grandes homens, os nossos missionários, os nossos pioneiros, produziram o que os nossos olhos viram aqui. E a gente sabe que essa grandiosidade que foi apresentada ainda não é tudo que a Assembleia de Deus é e tem feito no Brasil e fora dele. Eu me sinto privilegiado, me sinto pequeno, uma gota completando o grande oceano, e por isso eu quero louvar a Deus por fazer parte dessa história. E eu estava aqui com os meus joelhos dobrados pedindo a Deus que me dê graça para fazer essa história, para dar sequência a essa linda obra que os nossos missionários deram início aqui na cidade de Belém. Com base no tema, no centenário Centro de Convenções, cerca de 22 mil pessoas se uniram por um Brasil melhor. Eu já venho a Belém já há mais de 15 anos, acompanho sempre a celebração do aniversário da igreja. Cada festa é uma festa, porque acima de tudo aqui é o berço do Pentecostes, né? E o fato de ser o nascedouro da Assembleia de Deus, esse povo que respira a história da Assembleia de Deus. Belém tem Museu da Assembleia de Deus, Avenida do Centenário, tem Viaduto Daniel Berg, tem Parque Gunnar Wingren, tem Viaduto Celina de Albuquerque, tem tanta coisa aqui que marca a história da Assembleia de Deus, que é algo assim que realmente faz a gente sentir sempre renovado. A Assembleia de Deus trabalhando e orando por um Brasil melhor. Olha, na verdade, eu acho que não é só para mim que essa é uma festa grandiosa. Aqui, como a Igreja Mãe da Assembleia de Deus no Brasil, eu falo para muitas pessoas e todo assembleiano que eu conheço, eu falo, você precisa, pelo menos uma vez na sua vida, participar dessa grande